Fala galera, seja bem-vindo a Educarte Concursos e hoje nós vamos responder um super simulado aí da banca CESP. Tenho certeza que vai te ajudar bastante no seu processo de preparação e, consequentemente, a aprovação da sua prova. Comigo na telinha, simulado CESP, tá? De conhecimentos pedagógicos, você está com o professor Josemiro Williams, aqui é o meu Instagram, seu professor de conhecimentos pedagógicos aqui da Educarte Concursos. Não se esqueça também de seguir o nosso projeto lá no Instagram. Beleza, pessoal? Então vamos para o primeiro item, que fala o seguinte. Julgue o item seguinte acerca da gestão escolar. No processo de construção do projeto político-pedagógico da escola, né? Quando falamos aí do projeto político-pedagógico da escola, pessoal, é importante você entender que o PPP, ele é a identidade, né? Identidade da escola, certo? A identidade da escola. O PPP é um documento que é democrático, é um documento aberto, é um documento dinâmico, é um documento flexível, né? São palavras-chave que a gente consegue associar ao projeto político-pedagógico. Ele continua: a equipe gestora deve considerar diferentes opiniões e perspectivas. É justamente isso, né? A equipe gestora vai convocar ali a comunidade a participar da elaboração e vai ouvir as opiniões dessa comunidade. Então é importante ela considerar diferentes perspectivas e opiniões. É isso mesmo. Aqui nós estamos diante de um princípio muito importante que é associado ao projeto político-pedagógico, que é a gestão democrática. O PPP não é um documento democrático? Então nós temos aí um princípio muito importante, além do princípio da liberdade, da qualidade, igualdade e valorização do magistério. Além desses princípios, nós temos um princípio muito importante, que é o princípio da gestão democrática, que é um princípio que está na Constituição Federal, na LDB, e também é mencionado na meta 19 do Plano Nacional de Educação. Beleza? Então, o nosso item aqui está certo, item de número 1, tá? Questão inédita aí 2022, caiu na prova da FUB, tá? Para técnicos em assuntos educacionais. Beleza? Simbora. Item correto, item 1. Item 2. De acordo com a LDB, o poder público deve incentivar o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades e de educação continuada. Acerca desse tema, julgue o item que se segue. Sem a utilização das tecnologias da informação e comunicação, não há possibilidade de educação à distância, né? Educação à distância, né? EAD, que é uma modalidade, né, de ensino. EAD, podemos associar uma modalidade. E o item fala que sem as TICs, né, as tecnologias, sem as tecnologias não há possibilidade, não tem como acontecer a educação à distância. E como acontecia antes? Será que era por meio da tecnologia? Não, nós temos a primeira geração de educação à distância, o qual acontecia por meio de cartas, por meio do jornal, tá? Por meio do papel, não era tecnologia, né? Então, portanto, pessoal, nosso item aqui de número 2 está totalmente errado, equivocado, porque nós tivemos um momento da história em que a educação à distância aconteceu aí por meio de jornal, por meio de carta, tá? Então, não tinha, no caso, uma tecnologia ali para auxiliar. Beleza? Então, nosso item de número 2 está errado. Questão 3 fala o seguinte: de acordo com a LDB, o poder público deve incentivar o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades e de educação continuada. Acerca desse tema, julgue o item que se segue. Configura-se como educação à distância as atividades pedagógicas, né? Essa educação à distância, ela aconteceu muito aí, né, no momento de pandemia, né, do Covid-19. Nós trabalhamos à distância, né, educação à distância com essa modalidade. Desenvolvidas quando aquele que ensina e aquele que aprende estão separados no tempo e espaço.
né? O professor está aqui e o aluno está bem aqui. Aí nós temos as TICs, né, que podem conectar e promover a educação à distância, né? Atualmente as TICs promovem aí essa educação à distância. E o processo é mediado por uso o quê? De tecnologias, por uso das TICs, né? Conceito certinho aí do nosso item de número 3. Conceito ok. A gente marca item correto. Beleza? 4. Julgue o próximo item tendo como referência a LDB e suas alterações. De acordo com a mais recente redação dada no texto da LDB, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação a partir dos 6 anos de idade? Não, a LDB fala em 4 anos, né? A educação básica, né? Educação pública, gratuita, obrigatória, ela acontece dos 4 aos 17 anos, tá? Então, quando o aluno faz 4 anos, é dever, né, efetuar, os pais têm que matricular essas crianças na escola. Então, aqui, logicamente, fica errado nosso item de número 4. Olha a questão 5, a respeito da organização do currículo e das diretrizes pedagógicas voltadas à educação básica, julgue o item. Segundo o artigo 22 da LDB, a educação básica, né, ou seja, quando ele fala de educação básica, pessoal, dentro da educação básica nós temos o quê? Etapas. Educação infantil, isso aqui é importante, educação infantil, qual tem 2 fases, né? As creches e a pré-escola. A parte que é obrigatória é aqui, ó, porque as creches nós temos crianças de 4 a 5 anos, e aqui creche 0 a 3 anos. Então, o que é obrigatório aqui? Vamos lá, ó, nós temos o ensino fundamental, que também tem 2 fases, anos iniciais e anos finais, e nós temos o ensino médio, beleza? Então, a parte obrigatória está aqui, ó. Educação infantil, a parte da pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Beleza? Então, ele fala que toda a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, né? O educando, o aluno, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir, né? Evoluir no trabalho e em estudos posteriores. Perfeito, nosso item está correto, está de acordo com a literalidade da LDB, artigo 22. Fechou? Olha a questão 6. Aqui era para estar vermelhinho, né? Aqui era para estar vermelho. Ixi, deixa eu pegar o marca-texto. Vermelho. Questão 6 vai falar o seguinte: a avaliação é inerente ao processo de ensino e aprendizagem em matemática. Nesse contexto, julgue o item que se segue. Vamos lá. Ao se tratar as situações problemas, né? Situações problemas, pessoal, é muito importante serem trabalhadas, principalmente, né, na aprendizagem de matemática. Dentro da avaliação escolar, deve-se focar em aplicações simples de conhecimento pré-determinados, sem olhar outros aspectos das soluções propostas pelos alunos. Olha só esse texto. Esse texto que está se referindo a um professor totalmente tradicional, que só olha do jeito dele. Só tá certo se for da maneira dele, do jeito dele. Isso aqui retrata um ensino tradicional, onde o centro do processo é o professor. Só ele tá certo. Então, se o aluno resolve um problema, tá, e que ele chega a uma resposta, só que ele utiliza outro caminho, esse professor está errado. Olha só. Ao se tratar de situações e problemas dentro da avaliação escolar, deve-se focar em aplicações simples de conhecimento pré-determinados, sem olhar outros aspectos. Não, eu posso sim, eu como professor atual, professor flexível, um professor democrático, eu vou olhar outros aspectos das soluções propostas pelos alunos, com certeza. Eu vou considerar de como que o meu aluno chegou naquela resposta. Talvez ele tenha pegado outro caminho, mas está certo o item, está certo a resposta dele.
Eu vou considerar, sim, tá? Então aqui, logicamente, a questão de número 6, ela está errada, pessoal, está equivocada. Olha a questão 7. Vamos lá. No ensino de matemática, há 3 aspectos relevantes que podem ser trabalhados nas salas de matemática, né? As salas de aula de matemática. As situações problemas é importante, né? As situações problemas, nós falamos sobre ela anteriormente. A comunicação e o uso de jogos. Né? O lúdico é muito importante, a comunicação, o diálogo. A interação entre professor e aluno é muito importante, que deve ser feita de uma maneira horizontal. Em relação a esse assunto, julgue o item a seguir. Vamos lá. Os jogos e as brincadeiras, né, são cada vez mais utilizados em sala de aula de matemática como recurso auxiliar para o desenvolvimento cognitivo. Até aqui está certo. O jogo e a brincadeira está cada vez sendo mais utilizado, isso é muito importante. Jogos interativos e jogos que a gente pode combinar com o uso das tecnologias, as TICs estão presentes aí. Você trabalhar um jogo virtual de matemática com seu aluno, isso é importante. Então ele é importante, esse jogo, essa brincadeira de matemática, vem como um recurso auxiliar para desenvolvimento cognitivo, socialização e criatividade, transformando o ambiente escolar em um lugar prazeroso. Perfeito, até aqui tá certo o nosso item. Porém, toda atividade que envolva o uso de jogos deve ser restrita para evitar que aquele objeto lúdico seja apenas uma brincadeira livre e espontânea. Não! Aqui estão sendo muito tradicional. Como é que eu vou restringir algo aqui que dá prazer ao meu aluno, que faça com que ele aprenda? O uso de jogos pode fazer, sim, esse jogo, essa brincadeira livre e espontânea, traz aprendizado, sim, ao meu aluno, não deve ser evitada. Toda atividade que envolva o uso de jogos deve ser restrita para evitar que aquele objeto lúdico seja apenas uma brincadeira livre e espontânea. Não, claro que não. Estamos em uma escola. Ele vai poder brincar e vai aprender com isso. Ele vai poder brincar por somente prazer também. Isso é aprendizagem, isso vai despertar a criatividade. A brincadeira desperta a criatividade, aprendizado, a questão do diálogo, mesmo que ele esteja só brincando ali, ele vai estar trabalhando na criatividade, o diálogo vai ser importante no processo. Então, o nosso item aqui está errado. 8. Tendo em vista a BNCC, as habilidades e as competências propostas pela base, né, pela BNCC, julgue o item que se segue. Decorar fórmulas, memorizar eventos e replicar cálculos são competências específicas de ciência, natureza e tecnologia. Não, pessoal. Você não fala em memorizar, decorar. Isso aqui se refere a uma educação que é tradicional. A BNCC não trabalha com isso. Decorar, memorizar. Isso aqui se remete a uma educação jesuítica, uma educação arcaica, antiga, tradicional. Então aqui fica errado, completamente errado aqui o nosso item, tá? Questão 9. No que diz respeito à avaliação da aprendizagem, julgue o item subsequente. O sistema de avaliação eficiente leva em consideração os conhecimentos prévios dos alunos. Sim, é importante, né, nós trabalharmos primeiramente com a avaliação diagnóstica, né? Importante reconhecer, né, considerar os conhecimentos prévios dos alunos, isso é importante, a partir dos quais se faz um diagnóstico inicial, sim, avaliação diagnóstica, sendo este imprescindível para subsidiar um planejamento pedagógico. Sim, a partir de uma avaliação avaliação diagnóstica, nós faremos um planejamento pedagógico coerente com a realidade desse aluno. Perfeito, o item aí de número 9, item correto. E o item 10 vai falar o seguinte: o processo pedagógico deve ser planejado de modo a culminar em uma só modalidade avaliativa. Não, acabamos de entender que nós temos uma avaliação diagnóstica, não tem somente uma única modalidade. Não, nós temos a avaliação
avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação somativa. Então, todas essas avaliações aqui, essas modalidades são importantes no processo. A diagnóstica, a formativa, a somativa. Não é só um modelo, tá? Portanto, aqui, o nosso item de número 10 está errado. Beleza, pessoal? Tira aquele print, marca o professor no Instagram e eu te vejo em algum próximo simulado. Fechou? Tchau, tchau. Um abração. Educarte, concursos rumo à aprovação.